Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio da JCL. Vou trazer alguns vídeos aí para ajudar o técnico iniciante a entender a inicialização dos smartphones. Então eu vou mostrar a inicialização a partir de tópicos e vou pontuar aí os lugares de teste, tá bom? Entendendo esses testes, vocês conseguem fazer diagnóstico aí de forma mais certeira. Tópicos e subtópicos para defeitos, né, para funções, né, para ver como que as coisas funcionam, e, enfim, para análise, né? Então, nesse cenário, eu tenho aqui um mapa onde está relacionado tudo que é necessário para que o smartphone possa inicializar. Eu tenho aqui os tipos de inicialização, a parte gráfica, que é de GPU, barramento de controle, o I2C, as linhas de reset, nós temos reset por temperatura e temos reset por watchdog também, né? Que é reset da CPU. A inicialização da NAND, né, faz parte do processo, né, da inicialização geral. Teste de CPU, nós vamos ver também, porque às vezes a CPU não responde por ela estar defeituosa, como ela pode não responder por falta de alguma outra malha, né, que seja fundamental para ela funcionar. E as malhas de feedback, né? Temos aí os feedback. Temos feedback da própria CPU, temos a malha hold key, PS hold, né? E temos feedback dos buck, né? Dos conversores buck do Power Manager, que vão chavear as alimentações da CPU. Enfim, tudo que é necessário para a gente trabalhar com a inicialização está dentro desse estudo. Mas eu vou escolher aqui para a gente ter uma prévia porque o conteúdo é bem vasto, tá? Tem bastante coisa, leva muito tempo para fazer todos os passos, né? Para seguir todos os passos. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar feedback. Feedback de malhas Buck, tá? Primeiro, precisamos saber o que são malhas Buck, né? As malhas Buck são aquelas malhas que saem por Power Manager, são saídas de PMIC, com tensões baixas de 1 volt, 1.2 até 1.9, e malhas que necessitam de altas correntes, porque a CPU, quem vai receber essas malhas, ela trabalha processando informações, né? Fazendo cálculos matemáticos, vamos dizer assim. E quanto mais ela precisar calcular com mais velocidade, mais corrente ela vai necessitar. Então, essa é a função dos buck. Os buck, eles vão chaveando a pedido da própria CPU e aí a corrente vai aumentando. Se um buck falhar e essa corrente não chegar na hora que a CPU necessita, aí ela reinicia. Ela aciona um reset e reinicia para ver se corrige o problema. Agora, se for defeito de hardware, né, uma bobina falhando, um pad, uma falta de alimentação de feedback, ou o próprio PMIC defeituoso, aí ela não vai fazer inicialização nunca, tá? Você vai tentar ligar, quando o bug for requisitado e ele não se apresentar, o sistema reinicia. Nessa tentativa de reinício, né, vai passar de novo pelo sistema de varredura, tá? Quem faz a varredura é o Watchdog. O Watchdog é uma parte do software, né, que utiliza a informação da NAND para a CPU para poder fazer o reset. O reset seria iniciar o ciclo, né? Começar de novo. E nesse começar de novo, pode ser que o defeito se corrija. Se for físico, só vai se corrigir depois que vocês fizerem um reparo. É só para entender o que são malhas de reset, tá bom? O assunto hoje não é malha de reset, é para a gente falar um pouco de bug. Então aqui nós temos 7 bugs. Vocês vão ver esse padrão se repetir na maioria dos smartphones, tá? Os Androids, né, em geral, eles vão ter 7 buck. Então, são 7 saídas de Power Manager que em direção à CPU, todas elas com bobinas osciladoras em série, fazendo um chaveamento, utilizando para isso uma malha de feedback, tá bom? Por isso que o assunto é feedback, para a gente entender o que vem a ser essa malha. Bom, as malhas de buck, vocês sempre vão identificar olhando no esquema elétrico para o Power Manager. Vocês acabaram de ver uma imagem, né, de uma foto, né, do Power Manager de um Samsung, se eu não me engano, esse aqui é o A510, A5, alguma coisa assim. Aquelas bobinas grandes são saídas de buck, mas para identificar as saídas e a estrutura de cada malha no esquema elétrico, vocês têm que olhar para essa imagem que eu estou vendo agora. Os buck são identificados, né, primeiro através das bobinas. Então, vocês vão ver aqui, ó,
bobinas em série L5000, L5001, 5002 e aí vai. Só que para identificar cada buck no Power Manage, vocês busquem pela informação SW. SW é switch. Então vocês vão ver SW1, SW2, SW3, SW4 até SW7, que são 7 bucks que são utilizados aí nesse modelo de smartphone, tá bom? Então esses são os bugs aí que nós precisamos estudar, precisamos saber, né, a que parte da CPU cada um deles atende e como que é feito esse chaveamento para possivelmente fazer uma análise de defeito, tá bom? O bug 4 aqui, ó, ele está identificado aqui como VDD G3D 1P0. Então eu já entendo que é de 1 volt. G3D é uma malha de processamento gráfico, é uma malha de CPU. Então esse bug ele só se apresenta com a tela, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, deixa o bug 4 um pouquinho de lado, vamos escolher o bug 2, para a gente poder fazer um estudo na estrutura do bug, entender um pouquinho que tipo de defeito ele pode apresentar e qual seria o sintoma visto também quando eu iniciar os testes, tá bom? A estrutura do bug, ela é composta aí, ela depende de 3 malhas. A VBAT, que está identificado aqui em cima, nos terminais H13 e H14. Então tá aqui, ó, VI em B2 e VI em B2. Então, VI é tensão de input, tensão de entrada, e B2 é porque é o buck 2, né? A malha VDD underline APL2 underline 1P0 é a malha de alimentação do buck para a CPU. É uma malha de tensão de 1 volt, esse 1P0 aqui é 1 volt, passa pela bobina L5001 e ela sai dos terminais G13 e G14, SW2. Depois nós temos uma outra terceira malha aqui chamada VSense, VSense underline S2. Vejam que seguindo em direção aos pads do PMIC, no pino G12, eu tenho aqui a informação de FB2, seria Feedback 2. Tá? Então, essa é a malha que vai fazer um chaveamento perfeito. Para a gente poder entender um pouquinho de onde vem essa malha, eu vou seguir aqui a referência VDD underline APL2 1P0 em outras páginas. Vamos seguir a tensão de buck 2 que vai para a CPU, né? Qual que é o caminho que ela percorre antes de chegar na CPU. Bom, indo mais um pouquinho para frente, numa outra página do esquema elétrico, observem que a malha VDD underline APL2 1P0, ela alimenta um banco de capacitores, né? Tem 5 capacitores e ela também se conecta à VSense S2. Então, a partir de agora, vocês já sabem que a malha de feedback, ela deriva da malha de 1.1 volt, que sai do switch do buck 2. Então, o buck 2 manda 1 volt e ele também utiliza um retorno desse 1 volt para dar o feedback e continuar chaveando. Vamos seguir um pouquinho mais essa malha para ver para onde que ela vai. E aí está. Aqui eu estou já tocando a CPU, né? A malha já chama... aliás, a malha continua sendo o mesmo nome, é VDD-APL2 1.0, mas ela toca em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos em 20 pads da CPU. Essa distribuição de pads é em função da alta corrente, porque se eu jogasse toda essa corrente dessa malha num pad só, ele ia esquentar demais, e aí ia se desprender da CPU, se desprender da placa. Então a intenção de ter vários é porque a malha é de alta corrente. Bom, vamos seguir um pouquinho mais sobre a malha feedback, né? Que é o assunto dessa mini aula ou micro aula, né? Só para falar do feedback de um buck, tá? Lembrando, nós temos vários feedbacks dentro aí da placa, mas esse é ligado ao buck, tá? Feedback do buck 2. Então, o que vai acontecer se faltar esse feedback? Bom, a malha de switch, ela chaveia a partir do feedback. Ela tem uma tensão de entrada que é a VBAT, que é 4.2 volts. Então, se faltar o feedback, o que vai acontecer aqui é que o Power Manager não faz chaveamento, ou seja, ele vai liberar naquela malha chamada VDD-APL1P0 os 4.2 volts da bateria.
Então é isso que vai acontecer. Esse é o sintoma do buck falhando. Se vocês pegarem uma situação onde vocês, vamos imaginar que removam a bobina. Vamos voltar lá na bobina só para vocês verem. Aí daqui a pouco eu já vou mostrar os testes, tá bom? Vamos ver aqui o buck 2. O buck 2, ó, contando aqui da direita para a esquerda, 1, 2, 3. É a terceira bobina grande. É aqui que passa 1 volt. Se eu arrancar essa bobina fora, eu fico sem feedback. Então a malha já fica com 4.2 volts, ao invés de 1 volt. Se eu colocar um jumper no lugar dessa bobina, o que vai acontecer? Não havendo chaveamento, o PMIC vai mandar VBAT na direção da CPU. E aí vai estragar a CPU. Então essa é a importância de vocês saberem como funciona para que vocês façam o reparo da forma correta. Não façam jumper, tá bom? A gente jamais faz jumper no lugar de uma bobina, principalmente quando a bobina tem essa resposta, tem essa importância, essa função de chavear e de permitir o retorno de feedback. Se fizer o jumper, é 4 volts que vai para a CPU, tá? Façam o teste, tá? Peguem um celular de bancada mesmo, de exercício que vocês têm aí na bancada de vocês, alimentem a placa, pressionem o botão power, tá? Esses bucks eles são secundários, então eles dependem de pressionar o botão power. Depois que vocês pressionarem o botão power, tentem medir a bobina dos dois lados. Vocês vão ver que um lado é onde acontece o chaveamento, aí ela vai ficar com uma tensão instável, né? Porque vai estar fazendo o chaveamento. E do outro lado, vocês vão ter a tensão de referência, que é 1 volt. Tirem a bobina fora e vocês vão perceber que a malha já fica em 4.2 volts. Eu vou dar uma pausa aqui para poder ligar o meu microscópio e vou mostrar o teste prático nessa bobina para vocês. Bom, eu estou aí com o meu osciloscópio configurado 2 volts, 500 nanosegundos de divisão de tempo. Então vamos startar aqui o Samsung. Eu coloquei esses 2 fios vermelhos aí no botão power para poder startar de forma mais fácil, tá bom? Para a gente fazer os testes. Agora sim, eu vou colocar aqui em teste o buck 2, né? Que é a terceira bobina de cima para baixo. Ó, vejam que no osciloscópio, quando eu toco aqui desse lado, eu tenho lá 1 volt. 1.2, né? Tá dando uma oscilada, mas é normal porque é um buck, ele tá chaveando. Mas tá correto, tá? De 1 volt a 1.2 tá correto. Agora, do lado do switch, do lado SW, é aqui que dá a indutância, ó, que aí a bobina amortece. Veja que ela vai uma tensão alta, uma tensão de pico a pico de 7 ponto alguma coisa, mas lá embaixo, ó, ela mostra a tensão de referência, ela chaveia em 1.2. Então vamos, acho que eu encostei, eu devo ter encostado no terra. Eu vou inicializar de novo. Tomar cuidado na hora de medir, porque às vezes a gente encosta a ponteira do osciloscópio no terra e até arriscado, né, causar um defeito. Então vamos lá de novo, ó. Aqui eu tenho a tensão de pico a pico, quase 7 volts, está amortecendo lá embaixo, ó, em 1 volt. Bom, e aqui do lado eu pego só a tensão já amortecida, 1.2. Tá? Então eu consigo testar a tensão de saída do buck, 1.2 volts, né? E consigo testar do lado do switch da bobina, consigo observar aí a bobina trabalhando. Ó. Então é assim que a gente deve testar o buck. Tá? Então esse foi um teste aí para o nosso buck 2, que manda 1 volt a CPU. E se der defeito, né, de chaveamento, ele fica mandando 4 volts direto e vai causar alguns defeitos aí na nossa CPU, tá bom, pessoal?